Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos: 4.1 Salvação sem o Evangelho. 4.2 Salvação sem Cristo. 4.3 Salvação sem fé. 4.4 Salvação sem confissão. Salvação sem arrependimento. 4.6 Salvação sem batismo. 4.7 Salvação sem perseverança. 4.8 O que fazer para ser salvo? Neste vídeo, abordaremos o assunto 4.2 Salvação sem Cristo. 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo. 4.2 Salvação sem Cristo. Os homens parecem ser determinados a criar seus próprios esquemas de salvação. Alguns negam Deus e, portanto, não admitem o pecado e nem a necessidade de resgate divino. Outros aceitam a ideia de que um ser superior deve intervir, mas se desentendem na identificação do Salvador. Até mesmo alguns que professam ser cristãos expressam uma atitude do tipo: eu estou bem, você está bem, em relação a outros que rejeitam totalmente a Jesus Cristo. A questão é: podemos ser salvos sem Cristo? Diante do que estudamos nos itens 2.3, o que é o Evangelho? E 4.1, salvação sem o Evangelho? A solução de Deus para o problema do pecado é o Evangelho. O Evangelho é indispensável para a salvação. Sendo o ponto central do Evangelho a morte e a ressurreição do Cristo, torna-se óbvio que a salvação sem Jesus é impossível. O Novo Testamento demonstra que Jesus Cristo é indispensável no plano de Deus para a salvação. João 14,6. Quando esteve diante do sumo sacerdote em Jerusalém, Pedro ousadamente disse que Jesus é o único caminho de salvação. Atos 4,12. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. O Antigo Testamento contém muitas profecias sobre Jesus Cristo, muitas das quais destacam seu papel como Salvador. Entre as mais famosas destas profecias está Isaías 53, 11 a 12, escrita mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. Falando do ponto de vista de Deus, sobre seu servo sofredor, Isaías escreveu: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes,
e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 11 a 12. Antigas profecias também predisseram que alguns rejeitariam Jesus e tentariam obter salvação sem ele. Salmo 118, 22, Atos 4, 11, 1 Pedro 2, 4 a 10. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Salmo 118, 22. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Atos 4:11. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2, 4 a 10. João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Esta foi uma introdução exata ao trabalho de Jesus, a pregação das boas novas da salvação. Cristo exerceu o seu poder para perdoar pecados. Marcos 2, do 8 ao 11. O que ressalta que sua cura era espiritual e não meramente física. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados. Ou dizer: Levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Marcos 2, do 8 ao 11. Entretanto, o papel de Jesus como Salvador não terminou quando ele deixou a terra. Ele foi exaltado para dominar como rei sobre todos. Apocalipse 17, 14. Possuindo todo o poder ou autoridade. Mateus 28, 18 a 20. Ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Apocalipse 17, 14. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Jesus é um vivo e ativo Salvador. Portanto, devemos aceitá-lo conforme suas condições. O apóstolo Paulo advertiu sobre o perigo de rejeitar Jesus Cristo, assegurando que ele punirá os que não obedecem ao seu evangelho. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 1, 8. Referências. Este estudo foi adaptado de O que devo fazer para me salvar, de Denis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.